não é toda colonoscopia com inflamação que vai ser doença de Crohn ou reto colite ulcerativo, tá? Eu sempre dou esse exemplo aos pacientes. Vamos supor que eu vou na praia hoje com uma ostra estragada, vou ter uma diarreia horrível, amanhã eu faço uma colono, está todo inflamado o meu intestino. Eu tenho doença de Crohn? Não, eu tenho uma infecção intestinal porque eu comi uma ostra estragada. Então, o achado do exame vai depender muito da história que o paciente me traz. Então, para eu pedir uma colonoscopia, ele tem que me trazer um sintoma com mais de 3 meses, pelo menos. Então, eu estou com uma alteração intestinal há mais do que 3 meses. Perfeito. Aí já dá para a gente começar a pensar. E se eu faço esse exame e ainda vem uma inflamação leve e não tenho sintomas tão exuberantes, eu falo, olha, por mais chato que seja, eu prefiro repetir essa colono com você em 6 meses, porque aí se for uma doença inflamatória, vai progredir, mas não progredir muito, mas a ponto de eu ter uma certeza de diagnóstico, do que fazer um diagnóstico errado e vai ser um diagnóstico que você vai carregar para o resto da vida. Que uma vez que eu faço o diagnóstico, é uma doença que não tem cura, ela vai ter tratamento, então eu vou precisar de um diagnóstico certo. Então, primeiro de tudo, ele precisa ter sintomas sugestivos. E sintomas sugestivos são sintomas com um longo período de duração. Tem que ter esse prazo, né? Esse prazo ele faz parte do... Tem que ter. Tem que ter. Porque o que eu mais vejo hoje, uma diarreia aguda, internou no pronto-socorro, fez uma colonoscopia com 5 dias. Cara, vai vir inflamação. Inflamado. Mas não é uma doença inflamatória intestinal. É uma infecção por bactérias, por vírus. Então, tem que ter essa história crônica. Ele tem que me trazer essa história. Uma história arrastada, uma história que teve esse... Para aí sim, eu pedi os exames. O exame primordial que a gente inicia é a colonoscopia. E por quê? Porque a gente vai fazer obrigatoriamente o diagnóstico se for uma retocolite. E porque a maior parte dos pacientes, 80%, 90% das inflamações na doença de Crohn vão estar no íleo terminal ou no cólon. Tá? Então, ela se parte nisso. Mas, se a gente faz a colonoscopia, vem normal e o paciente ainda tem sintoma sugestivo, eu preciso investigar o intestino fino. Eu preciso fazer um exame que eu consiga avaliar o intestino fino, que geralmente é uma enterotomografia ou uma enteroressonância, que são protocolos específicos para avaliar o intestino. Isso eu não sabia nem que existia. Tá vendo? A cápsula endoscópica é uma opção, mas a gente precisa ter feito a tomografia para ver se não tem estenose para poder solicitar a cápsula, então a gente deixa para alguns casos mais selecionados. A enteroscopia, que é a colonoscopia que vai mais longe, é mais difícil de encontrar, por conta do seu custo, acesso, mas é uma possibilidade. E a gente não pode esquecer também de pedir endoscopia, porque existe doença de Crohn de esôfago, de estômago. Então, a gente precisa investigar o trato gastrointestinal de uma forma geral, para fazer esse diagnóstico. Mas o inicial é a colonoscopia. E hoje essa enterotomografia e a enteroressonância, elas dão boas imagens do ponto de vista... Sim. Consegue definir, ter um processo inflamatório em tal ponto do... Não, boas imagens. E hoje, querendo ou não, eu que trato muito a doença inflamatória intestinal, eu encaminho para alguém. Então, eu tenho um radiologista chamado Daniel Lahan, até faço questão de falar o nome dele porque ele me salva em vários casos, que é um radiologista que se ele manda a enterotomografia normal ou com alteração, nem discute. É indiscutível. Assim. Ele consegue realmente escrever com muitos detalhes. Ele descreve, olha, tem mais inflamação na borda mesentérica do que na antimesentérica, que é uma característica da doença de Crohn. Então, ele dá detalhes que você fala, não tem como eu ter dúvida. Então, isso faz a diferença, você ter realmente um radiologista de qualidade. Além disso, hoje a gente tem alguns métodos indiretos para avaliar. Então, a gente tem um exame de fezes que hoje a gente não abre mão, que chama calprotectina fecal. Nossa época de residência nem tinha. É um exame que quantifica a inflamação intestinal. Ele avalia a invasão neutrofílica da submucosa intestinal. Não são todos os pacientes que sobem, mesmo tendo inflamação, mas a maior parte deles tem uma elevação da calprotectina quando tem um quadro inflamatório. Então, em algumas regiões, por triagem, não tenho acesso fácil à colonoscopia ou à enterotomografia. Se você pede a calprotectina e ela vem 2.000, ela vem elevada, que o valor elevado é acima de 250, é uma grande suspeição que esse paciente pode ter uma doença inflamatória intestinal. Então, ele serve tanto para auxiliar nessas questões, quanto no segmento. Ele serve como um PCR na sepse. No início do tratamento, ela estava 2.000. Comecei o tratamento, 3 meses depois ela foi para 500, foi para 100. O meu tratamento está dando certo. Então, hoje a gente tem alguns Vira métodos... até um marcador de... Junto com a PCR. E faz com o exame de fezes. Exame de fezes. É o exame de fezes e aí ele vai dar essa análise. Os testes genéticos vocês costumam fazer com frequência? Teste genético eu costumo fazer em crianças. Por quê?
tem algumas alterações genéticas que simulam uma doença inflamatória intestinal. Que vira uma doença inflamatória intestinal, mas que, por exemplo, tem uma alteração monogenética que vai dar uma deficiência de IL-10 que vai cursar com inflamação intestinal. Aí o tratamento não vai ser medicação, biológico, vai ser o quê? Fazer um transplante de medula. Então, para crianças com diagnóstico muito precoce, é recomendado. Para a gente descartar que não seja uma alteração monogênica e que aí, de fato, o tratamento vai mudar. Seja totalmente diferente. Mas, de uma forma geral, até pelo custo, não é um exame que a gente pede, porque, lógico, hoje tem alguns genes que a gente sabe que talvez responda melhor a uma medicação A ou B, mas ainda são pouquíssimos. Então, hoje a gente não tem grande efetividade, ou não vai mudar nossa conduta a saber qual gene é cometido. Entendi. Então, no papel diagnóstico em si, então, geralmente é um exame meio que quase não utilizado, vamos assim dizer. A gente usa pouco. Outros exames que a gente usa um pouco, mas que sempre cai na prova de residência é o ASCA e o PANCA. Ah, é verdade, tinha esses. Sempre cai. Mas hoje... Que são exames de sangue, né? Eles podem dar positivo nas duas doenças, então muitas vezes eles mais confundem do que esclarecem. Então a gente faz diagnóstico muito baseado no fenótipo que a gente encontra na colonoscopia. É o quadro clínico associado à colonoscopia. Exatamente. Tá. Outra coisa que vale a pena a gente citar é que chegam pacientes com diagnóstico de doença inflamatória intestinal e quando a gente vai ver não tem o diagnóstico, você faz o exame de colonoscopia, ele vem normal, mas na biópsia vem uma colite crônica inespecífica. Aquele diagnóstico que te quebra as pernas. Isso não é doença inflamatória intestinal. Em 98% dos casos. Pode ser uma colite microscópica? Pode. O diagnóstico de colite microscópica vai ser dessa forma. Mas a gente tem que entender que o próprio preparo para a colonoscopia irrita o intestino. Sim. Então, mesmo se vier, veio um enantema, tá só vermelhinho o intestino. Não é muito característico. Não tá eu consigo muito... fechar com isso, entendeu? Eu vou fechar quando tem ulcerações, quando tem achados mais realmente relevantes. Mas vários colegas me ligam, doutor... Lucas, estou com um paciente assim, que coluna veio normal, a biópsia veio com uma inflamação. Tá, a princípio não é doença inflamatória intestinal. Se você quiser, repete essa coluna em 6 meses, mas só por isso não tem como você fechar um diagnóstico, entendeu? O diagnóstico histopatológico da doença de Crohn e da retocolite, o anátomo patológico, na verdade, eles são bem diferentes? Ou você pode, às vezes achar que é uma retocolite e na verdade ser uma doença de Crohn, ou você consegue geralmente diferenciar na coluna? Na maior parte dos casos você não consegue diferenciar. Por exemplo, o granuloma não caseoso, que é típico da doença de Crohn, ele é achado na menor parte dos casos. Porque ele se encontra na camada mais profunda do intestino. Então, quando você faz a biópsia na mucosa, você não vai encontrar o granuloma. Aí, você encontra a partida, você vai lá, na retocolite tem um microabscesso de cripta, tem a criptite. Isso não é específico da retocolite ulcerativa. Então, hoje, a biópsia, na prática, lógico que se vier ajuda, mas... vem na menor parte dos casos, vai nos ajudar a escolher entre um diagnóstico ou outro, mas na prática a gente usa muito mais para descartar infecções, por exemplo, vou fazer a biópsia para pesquisar se não é uma infecção por um CMV, por exemplo, do que a gente diferenciar entre as duas doenças. Então, a gente vai diferenciar mais, por exemplo, fiz a coluna, tem inflamação no ilho terminal. Tá bom, isso é uma doença de Crohn. O que vai mais o local de acometimento. Exatamente. Mas o Crohn pode ter só acometimento também. Era o que tá vendo? Você antecipou. O que vai confundir a gente, essa é uma doença de Crohn de cólon. E aí o paciente fala assim, doutor, então eu tinha retocolite, mas virou doença de Crohn. Não é que virou doença de Crohn. O diagnóstico estava errado. O diagnóstico estava errado. E eu tenho muita tranquilidade, porque hoje os pacientes já vêm diferenciados. As pessoas entender que o diagnóstico errado não quer dizer que o médico errou. Nós não tínhamos dados para fazer a diferenciação. E tá tudo bem. Porque o tratamento a gente vai se basear muito pela localização do que ser uma doença ou outra, na maior parte dos casos. Então, veio inflamação no reto. Tá tudo bem. Então eu falo, doutora, parece uma retocolite, mas se lá na frente desenvolver, apareceu uma inflamação no ilho. E eu falo, aquilo que a gente achava que era uma retocolite, na verdade era uma doença de Crohn. E agora a gente vai começar com a medicação que também inclua o acometimento do intestino delgado, entendeu? Geralmente as doenças autoimunes acometem mais mulheres, né? Isso também acontece? Não. É parecido, é meio. É. E com relação aos tratamentos, já que você já puxou o gancho... Evoluímos nos tratamentos, viu? Que eu lembro que os pacientes... Era mesalazina? Era isso. E corticoide. E aí... Mas evoluímos muito bem nos últimos anos, tá? Então, os biológicos na prática a gente tem desde o final dos anos 90, na teoria.
Quer dizer, na prática não, na teoria. Na prática, a gente vem usando mais a partir dos anos de 2010, assim, de uma forma mais abrangente, tá? E, de fato, antes disso, eu acho que ninguém queria tratar doença inflamatória intestinal porque as medicações não controlavam. Não funcionava. Não funcionavam. Então, era um paciente, se ele tivesse diagnóstico de doença de Crohn, quase que invariavelmente ele ia evoluir com estenose ou com fístula, ia passar por cirurgia, que ia corrigir, mas depois ia surgir outra estenose e outra fístula, e ia ficar a vida inteira picotando o intestino até chegar um momento que não ia sobrar intestino, né? Por quê? Porque a mesalazina, por exemplo, que talvez era o tratamento utilizado, é uma medicação que ela só atua no intestino grosso. Ela pode até melhorar um pouco os sintomas, mas ela não vai cicatrizar o intestino fino. Então a inflamação vai permanecer em atividade, cozinhando o intestino e trazendo essas complicações. Então, para a retocolite ulcerativa, a gente, como ela comete o intestino grosso, a gente tende a fazer talvez aquele tratamento step up. A gente talvez, na maior parte dos casos, a gente começa com a mesalazina. E aí, naqueles que não respondem à mesalazina, a gente pode optar entre o imunossupressor ou já o imunobiológico. E como é que está essa questão dos imunobiológicos hoje? Eles mudam o curso da doença? Chega lá. Na doença de Crohn, antigamente a gente também fazia essa evolução lenta, mas a gente começou a perceber que em algumas situações, você fez o diagnóstico, você começar com o biológico, ou em alguns casos você começar até com a cirurgia para prevenir que tenha complicações a longo prazo, começou a ser o tratamento de escolha. Entendi. Então, na maior parte dos casos, a gente faz o tratamento top-down. A gente já começa com a medicação eficaz para que essa doença não desenvolva as complicações de estenose e fístula. E por isso que hoje a gente não tem como falar, não tem como a gente negar que os biológicos mudaram a história da doença inflamatória intestinal. Eles são um marco no tratamento da doença inflamatória intestinal. Hoje a gente consegue atingir a remissão dos pacientes com doença inflamatória intestinal e que eles ficam anos com a doença em remissão. Você faz uma colonoscopia, não tem nada, está completamente cicatrizado. Ele está curado? Não, ele está com a doença controlada.